Tem uma pesquisa que saiu hoje, a Quest, no primeiro cenário, no segundo turno de eleições aqui do Brasil. Vamos colocar então, por favor, na tela para você ver. O presidente Lula venceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 44% dos votos. Tarcísio ficaria com 39% também das intenções de voto. Isso aí no segundo turno da eleição deste ano. Agora vamos ver o cenário contra Flávio Bolsonaro. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente Lula também aparece na frente com 45% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos, 15% e indecisos, 2%. Agora o Bruno Pinheiro também vai dar mais um recorte dessa pesquisa. Bruno. Recorte muito importante, reflete já o que será esse ano de 2026, ainda falando sobre Flávio Bolsonaro. O levantamento da Quest também indica que 54% dos eleitores acreditam que o senador vai seguir até o fim da candidatura. Já para cerca de 34% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro usaria esse lançamento de uma candidatura para fazer negociações e talvez sem a intenção de concluir até o dia da eleição. Esse levantamento foi realizado entre os dias 6 e 11 de janeiro e foram mais de 2.000 entrevistados distribuídos em todas as regiões, em diversos estados, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos repercutir esses números, esse levantamento de que 54% afirmam que Flávio vai seguir com a candidatura. A gente recebe aqui ao vivo, em tempo real, o deputado capitão Alden, que também é da oposição e que entende um pouco mais sobre essa articulação da oposição. Eu quero ouvir do senhor já de início. Aliás, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Como o senhor tem visto essa candidatura de Flávio Bolsonaro? 54% afirmando que ele vai seguir até o final. Mas um outro número acredita que seria um instrumento de negociação e que ele não está interessado em ir até a disputa eleitoral. Qual é a avaliação do senhor e o que o senhor já recebeu de informações sobre essa candidatura, deputado? Bom, primeiramente, muito boa tarde, minha continência regulamentar a você e a todos os brasileiros que nos acompanham. Crescente e especialmente grave e na área da segurança pública em especial. Os dados são muito claros. Essa pesquisa não mostra a força do Lula, como a esquerda tem dito, mostra a fraqueza disfarçada de liderança. Lula aparece com mais de 35%, depois de tudo, com máquina pública, imprensa amiga, STF, militante e bilhões em propaganda. Isso não é vantagem, isso é teto, é o teto máximo. E politicamente falando, o governo está sangrando. Após mais de 2 anos de mandato, o presidente não conseguiu consolidar apoio social e isso se reflete de forma ainda mais contundente na avaliação geral da gestão. A soma de ruim e péssimo atinge mais de 40%, superando os 35% que consideram o governo ótimo ou bom. Então, esse dado revela um governo que já enfrenta mais rejeição do que aprovação na percepção popular. Ignorar esses números ou tentar relativizá-los com discursos técnicos, imagens, estatísticas, apenas aprofunda o distanciamento entre o Palácio do Planalto e a realidade das ruas. E agora vem a parte que ninguém tem coragem de falar ou poucos têm falado. O problema da direita não é falta de voto, mas sim o excesso de medo, como ficou aí na pesquisa, que alguns têm medo de votar em Bolsonaro e medo de votar em Lula. Esse medo é artificial, criado por narrativa, censura, perseguição política. Quase metade do país tem mais medo da volta dos bolsonaros, mas também quase metade, quase a mesma quantidade, tem medo de continuar com Lula. Ou seja, o Brasil não escolheu um lado, está preso entre 2 medos artificiais, obviamente. E aqui está a verdade incômoda. Se o bolsonarismo fosse realmente rejeitado pelo povo, Flávio Bolsonaro não estaria em segundo lugar em todos os cenários. Ele está lá, apesar da imprensa, apesar do STF, apesar da criminalização da política. Isso demonstra, por parte de Flávio, não a fraqueza, mas resiliência eleitoral. E o recado duro para a direita é que poucos têm tido a coragem de falar. Se a direita continuar tratando a eleição como guerra de torcida,
vai perder. Se continuar falando só para convertidos, vai perder. Se achar que só o sobrenome Bolsonaro resolve tudo, também perderemos. O eleitor quer mais do que revolta nas redes sociais, nas mídias sociais. Quer projetos de segurança, quer ordem, quer limite ao poder de Brasília. E Lula não vence só por mérito nessa questão, vence porque aposta no medo. Então, quem quebrar esse medo, vence a eleição. Então, essa parte da rejeição e medo do nome de Flávio Bolsonaro é porque ainda está atrelado à imagem do Bolsonaro, mas não, Flávio. Quando a gente começar a fazer campanha do próprio Flávio, mostrando as suas qualidades e os seus resultados, aí sim venceremos. Você mesmo disse agora, durante a sua resposta, capitão Alden, que existe um bloqueio de boa parte do eleitor pela família Bolsonaro e também pelo presidente Lula. Então, quem decide a eleição realmente é esse eleitor de centro, né, que vai para um lado ou vai para o outro. Você acredita que nesse cenário atual da polarização do Brasil, que ainda está, infelizmente, nesses extremos, o nome de Tarcísio de Freitas seria mais adequado ou o senhor apoia completamente a candidatura de Flávio Bolsonaro? Olha, eu acredito, como eu disse, que esse medo, esse receio do nome em torno da família Bolsonaro se dá em função do desgaste do próprio Jair Messias Bolsonaro e tudo que ocorreu em relação à sua gestão, que apesar de ter entregue resultados satisfatórios, ter entregue economia pujante, ter entregue empresas públicas que deram lucro, que ele fez entregas reais para grande parte da população, mas eu acredito que na medida em que a campanha de Flávio Bolsonaro começar a desenhar uma linha mais centralizada, mais técnica, mais com ideologia, sim, com viés ideológico, protegendo, sim, a família, valores, princípios, mas se comunicando mais com o povo real. Infelizmente, nós tivemos um grande erro ou um grande desacerto em limitar a nossa comunicação ao cercadinho, ou somente aqueles que, como a gente chama, a chamada militância da bolha. Então, eu acho que nosso maior desafio, o desafio de Flávio Bolsonaro, enquanto campanha, será ampliar o seu discurso para atingir mais pessoas, inclusive aqueles que não são ideologicamente alinhados com o perfil de direita. Então, ele ampliar esse discurso, redirecionar esse discurso para pegar aquelas pessoas que não são direita nem esquerda. Então, o fato de Tarcísio de Freitas ser do chamado centrão, não ser direita nem esquerda, obviamente ele sai em vantagem. Mas eu acredito que se Bolsonaro alinhar o discurso e falar para além da bolha, para fora da bolha, ele vai conseguir sim captar esse eleitorado. Muito obrigada, capitão Alden, pela sua entrevista aqui em tempo real com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Boa parte.